Olá, pessoal. Eu sou a Leiliane. Eu vou falar um pouco do latim tardio até a chegada do galego português, que aqui veremos que o que é denominado latim vulgar e sua respectiva evolução para até a chegada do galego português. Por quê? Vai ser um processo vagaroso, que vai passar por várias inovações, conquista, reconquista, pelas quais a língua apresentou, dando inovações de origem até chegarmos ao galego português. O latim vulgar, a passagem do latim vulgar para o galego português. O latim vulgar foi passando por inúmeras transformações ao longo do tempo. Entretanto, essas foram lentas e graduais, sendo assim impulsionadas por agentes históricos, como o contato entre os povos da época. Com a expansão do Império Romano, por exemplo, as formas latinas tradicionais abriram espaços à introdução das vogais e acento tônico. Foi assim que foram surgindo o galego, então o galego português da época, né? Essas mudanças, essas incrementações que deu origem ao galego português. Eu vou falar também um pouco das diversas características do latim imperial, que marcaram naquele período, né, do latim imperial, porque como o latim era falado no oeste da Península Ibérica até o fim do período imperial, foi até quando a península entra em contato com as outras evoluções do mundo romano. E aí surgem essas variações, essas características, né, que, que marcam o latim imperial, mas que, porém, focaremos aqui só nas três principais, que é a substituição dos grupos iniciais, né, quais são esses grupos iniciais? É o PL, o CL e o FL, que dão lugar para o CH. E em dialetos menos populares, PR, CR e FR. O exemplo disso é clamar, que fica chamar. E também a queda do L, essa alteração só foi percebida em um documento de 995, em que o L passa a ser substituído por vogais em hiato. Exemplo é calente, que passa a ser caente, né? E também temos a queda do N, que trata-se de uma mudança de maior complexibilidade devido ao fenômeno de nasalização das vogais. Em suma, o N, sempre que após uma vogal nasalada, desaparece. E aí, como exemplo, nós temos a palavra luna, que passa a ser, como ele perdeu na nasalização perde o N, então passará a ser lua. Então, como se deu o surgimento do galego português? O latim imperial abrange dois períodos da era cristã, sendo marcado por uma vasta produção literária. Nesse sentido, a língua imperial começa a se afastar-se da sua origem, devido às transformações evolutivas de si própria, e à introdução de novos dialetos pelos conquistadores deste cenário. Fez com que as comunidades assumissem uma linguagem pessoal. Então, o galego português, na verdade, ele veio através da invasão muçulmana. Como o surgimento isolado dos falares do noroeste da península. O galego português, como ele surgiu durante a invasão muçulmana, lá em 711, após essa invasão, houve o afastamento do idioma falado no noroeste, né, como eu já disse anteriormente, no noroeste da Península Ibérica. E assim, o galego português surge, na verdade, nos séculos 9 a 13, tendo suas primeiras obras literárias datadas no fim do século 13. A independência de Portugal. Então, a Constituição de Portugal aconteceu no século XII, quando Afonso I se tornou independente de seu primo também Afonso, rei de Castela e de Leão. Essa independência ficou marcada pela Batalha de São Mamede,
Mas só que Afonso I só foi reconhecido como rei alguns anos à frente. Portugal se tornou um país independente em 1143, com o rei Dom Afonso I, quando houve a separação política entre Portugal e Galiza e Castela, que hoje nós conhecemos como a Espanha. E com essa separação, permitiu então que os dois países desenvolvessem seus próprios dialetos. Nos anos dessas transformações, Portugal já era um reino autônomo e com um processo de separação entre Reino de Portugal e de Castela e Leão, o reino português se afasta de Galiza, avançando em direção ao sul. Essa expansão é responsável por estabelecer as fronteiras do país como as que conhecemos até hoje. Então, que conclusão que chegamos com esse estudo? Nós podemos observar aqui que o português se assemelha totalmente ao castelhano, em ser proveniente de uma língua do norte, do galego-português, e que é levada ao sul. Entretanto, a norma portuguesa vem totalmente do centro-sul, que hoje é a atual Lisboa. Em suma, basta saber que entre os séculos XIII e meados do século XIV, o galego-português era a língua comum do Reino de Portugal.